Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nesse nosso encontro semanal, né? Nesse nosso encontro de segunda-feira para estudarmos o Livro dos Espíritos. Diante de tanto tempo que nós estamos aqui, esse livro já está incorporado às nossas leituras diárias. E é muito satisfatório perceber isso, porque a gente vem aqui na fonte, tirar as nossas dúvidas, relembrar o que esses amigos espirituais nos esclarecem. E por isso que ele é muito gratificante, principalmente por termos ele incorporado ao nosso dia a dia. É importante, né, Célia, a gente relembrar sempre, porque sabemos que tem sempre gente que está nos assistindo pela primeira vez. Que este livro foi o primeiro que Kardec fez. E isso faz parte do Consolador, prometido por Jesus. Jesus, respondendo à interpelação dos apóstolos lá há 20 séculos, né? Ele disse que se nós o amássemos, ele pediria ao Pai e o Pai mandaria um outro Consolador e que ficaria conosco o resto dos tempos. Kardec, então, 18 séculos depois, recebe esses 5 livros que faz parte desse que nós chamamos, né, de Pentateuco kardeciano, trazendo essa codificação, que é um roteiro para nós, um roteiro de vida. Quando a Célia fala, né, que nós já incorporamos esse livro na nossa vida, que bom que a gente possa realmente trazer todos esses ensinamentos que já vimos até agora para os nossos dia a dia com os nossos irmãos, porque nós estaremos correspondendo ao que Jesus espera de nós. Porque aqui, nesse livro, são 1019 perguntas e respostas. E essa parte, até aonde nós já estudamos, a gente percebe que várias perguntas que Kardec fez aos amigos espirituais, a essa egrégore que o assessorou para que realizasse esse trabalho, muitas dessas perguntas nós temos vontade de fazer, e ele faz, ele fez, e nós recebemos essa. E aí também a gente faz aqui uma janela, né? Nada disso foi por acaso. Nada foi por acaso. Toda essa programação, Hippolyte Léon, ele foi preparado antes de reencarnar, ele foi escolhido para reencarnar naquele momento, ou seja, tudo isso faz parte de um grande planejamento divino. Nada e foi por acaso. Kardec estava ali no momento, se preparou como espírito, se preparou quando reencarnou, né, para receber, para poder trazer isso aqui para nós. Nada foi assim, aconteceu meramente por acaso, né? Então, como o Nivaldo falou, esse Pentateuco é uma coleção de 5 livros em que nos auxilia e muito nessa nossa jornada. Nesse livro, a gente tem todas as explicações de como funciona o mundo espiritual, o que nós somos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos quando perder esse corpo físico, que isso é a única coisa certa na nossa vida. Aí tem o livro dos médiuns, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um código moral das nossas vidas.
Ali nós encontramos tudo o que nós precisamos para nortear esse caminho com segurança. Então, a gente vai ficar sempre, daqui para a eternidade, agradecidos a esse irmão Kardec por ter nos deixado essa codificação tão arrumadinha, tão carinhosamente compilada para que todos nós pudéssemos entender. Então, vamos realizar a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo, agradecendo, Pai, sempre a Ti. Agradecendo, Pai, pelo dom da vida, por essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, por todo esse auxílio que todos nós recebemos. Quando paramos, quando abrimos os nossos corações, quando nos isolamos de todo esse burburinho, nós podemos sentir a Tua presença, a presença desses amigos espirituais, nos orientando, nos intuindo. E Te agradecemos por tudo isso, Pai. Te agradecemos por todas as oportunidades que nos são concedidas. E, ao mesmo tempo, Te pedimos, Pai, perdão por todas as vezes em que não atendemos aos Teus desígnios e Te pedimos, nos fortaleça, Pai. Nos fortaleça para que possamos cumprir a Tua vontade aqui na matéria. Nos fortaleça, Pai, para que o nosso caminhar seja sempre firme e seguro em Tua direção. Nos alimente nessa nossa procura, nessa nossa necessidade de estreitarmos esse nosso relacionamento, a Tua influência em nossas vidas. Esteja conosco, iluminando, nos ajudando nesses entendimentos, nos fortalecendo, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós vamos colocar, vai ser colocado na tela para vocês a mensagem para que nós possamos refletir, para a nossa semana de reflexão. E essa mensagem diz: tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo. Então, tarde foi ontem, porque o que foi feito, o que deixou de ser feito ontem, passou. Não tem mais como voltar. Mas hoje ainda dá tempo. Aquilo que nós não fizemos ontem e que deveríamos ter feito, nós podemos fazer hoje. E aquilo que nós fizemos ontem e não deveríamos ter feito, dá tempo de não fazer hoje. Então, sempre é tempo, hoje é sempre o tempo de fazermos. O tempo é agora. Não posso ficar me culpando do que eu fiz ou deixei de fazer. O que nós precisamos nos conscientizar é que daqui para frente eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso ser. E parar com esse nosso pessimismo de que agora não dá mais tempo. Sempre dá. Sempre dá. E a gente... Um minuto, desculpa, Nivaldo. Um minutinho de nossas vidas que a gente eleva o nosso pensamento e fala: Pai, perdão. Quanto tempo
Quanto tempo leva para que falemos isso? Isso é fundamental. E dentro desse tema, né, Célia, é muito comum a gente sempre procrastinar, né? Deixar para amanhã, aquilo que nós temos que começar hoje. E como a Célia colocou, e como vocês viram bem nesse pôster de hoje, né? O que nós não pudemos fazer ontem acabou, mas vamos dar o primeiro passo hoje. Vamos começar aquela dieta, vamos começar aquela atividade física, vamos começar aquele estudo, vamos começar aquele curso, vamos começar aquela tarefa. Hoje a gente pode começar a dar aquele pequeno passo, pequenininho, levantar da cadeira, né? Como a gente sempre diz, levanta da cadeira e vai. É aquele início pequenininho. E amanhã você dá continuidade. Porque senão a gente vai sempre ficar olhando para o ontem. Eu não fiz, e o tempo vai passando e a gente não consegue realizar as tarefas que nós viemos aqui, muitas das vezes, para executar. Né? E isso tudo vai nos lembrar que nunca é tarde para nada, né, Sérgio? Para que comecemos a fazer. Nunca. Nós temos nós temos a eternidade. Aquele discurso que nós tínhamos, hein? Nós não nos permitimos ter mais. Né? Tem que eliminar. Na próxima encarnação eu faço? Isso, não pode. É nessa, é agora, é já. É agora. Então, esse discurso, tarde... É muito tarde para que eu possa fazer? Não existe. Tarde foi ontem, hoje não é mais tarde. Verdade. Célia, então vamos continuando ao nosso Livro dos Espíritos. Nós paramos na questão 751. Vamos começar hoje o estudo da 752, falando sobre crueldade. Das leis morais, né? Estamos no capítulo 6º da segunda parte, falando sobre as leis morais. Estamos na lei de destruição. Dentro da lei de destruição tem o subtítulo que é crueldade. Já falamos sobre assassínio, né? Semana passada. Isso. E agora vamos falar sobre crueldade. E a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, dentro desse tema, é a seguinte, Célia. Pode-se vincular o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Porque nós estamos falando sobre destruição. Então, a gente pode vincular essa destruição com a crueldade? Então, já que é para destruir, vamos destruir. Vamos fazer bem, né? E eles vão nos responder, os espíritos respondem a Kardec. É o instinto de destruição no que ele tem de pior. Pois, se a destruição algumas vezes constitui uma necessidade, a crueldade nunca o é. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Então, a gente tem que recordar primeiro aqui, né, Célia, que a lei de destruição, ela é natural, é uma lei natural, é uma lei necessária. E eles nos falam, a gente precisa recordar lá, a primeira pergunta é, a destruição é uma lei da natureza? E eles respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Pois, o que chamais destruição é apenas uma transformação, que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Isso é a lei de destruição. Então, quando eles nos respondem que o instinto de destruição é o instinto de destruição no que ele tem de pior, e ele diz que a lei de destruição é uma lei normal, uma lei divina, mas que não há necessidade de que ela seja acompanhada de crueldade. Se nós parássemos, né, Célia, para pensar, vamos pensar hoje, nós ainda consumimos a proteína animal. Então, sabemos que há
a destruição, né? Há o sacrifício dos nossos irmãos menores, bovinos, das aves. Mas isso hoje a gente sabe que já há muito tempo é feito de uma forma que não haja sofrimento, se minimizar o sofrimento. Seria exatamente o contrário de uma destruição dessa sem se levar em consideração aqui ou seja, até de certa forma aplicando-se uma crueldade a essa necessidade da destruição. E aí, daí é por isso que é importante ter esse livro em nossas mãos, porque nós podemos voltar em questões anteriores. Ainda dentro da lei de destruição, a questão 734, quando eu falo que ter esse livro é importante, nada impede que vocês voltem agora em programas anteriores até chegar na 734, que foi o programa passado. Passado não, o retrasado. A 734, a espiritualidade nos diz que o abuso jamais constitui um direito. O abuso jamais. E essa crueldade é abusar do direito de destruir. Aí na 735, a espiritualidade também nos diz: toda destruição que excede o limite da necessidade é uma violação à lei de Deus. Então está respondida essa questão 752. Porque a destruição é uma lei. É uma lei. É uma lei. A crueldade, aplicar a crueldade dentro dessa lei já é abuso nosso. Já é uma violação à lei de Deus. Se nós ainda pensássemos, né, Célia, fazendo uma comparação da nossa condição hominal para a condição animal, como já relatamos aqui, nós não vemos esse comportamento de crueldade nos animais. Os animais, eles abatem para se alimentar. Eles não matam só pelo prazer. Então, quando nós observamos esse comportamento, é fruto de uma natureza má, como eles nos repetem aqui. É sempre o resultado de uma natureza má entre nós encarnados, os homens. E aí vamos para 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Então, lá naquela jornada, lá naquela época do desenvolvimento do orbe, quando o orbe ainda era um orbe primitivo, a crueldade ela tinha um caráter dominante. Isso não quer dizer que hoje, mesmo sendo um orbe de provas e expiações, a gente não tenha essa crueldade. Só que lá era predominante. Perfeitamente. A gente observa, né, Célia, na evolução do planeta, essa evolução nossa. Porque nós é que evoluímos. Estamos aí às portas de um mundo de regeneração. Mas a gente sempre fala, esse mundo de regeneração só acontecerá quando houver a transformação de nós. Não é o planeta que vai mudar, nós é que vamos mudar e assim o planeta acompanha. Então, quando estávamos nós no planeta primitivo, o nosso instinto era esse. Ainda era de crueldade. E que melhoramos bastante
agora nessa nossa nova condição de prova e expiação, e vamos caminhar com certeza mais ainda evoluindo para a regeneração. Então, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Kardec pergunta e a espiritualidade nos responde. Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Então, lá nos povos primitivos, a matéria preponderava sobre o espírito. Era matéria e espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitavam. E é o que os torna, em geral, cruéis. Então, nós, estudando o Evangelho, nos foi passado um exemplo que lá na época, lá quando nós éramos povos primitivos, a mãe matava o filho por um pedaço de carne. Assim como o cãozinho faz hoje, a cadela e o filhotinho. Ele já cresceu um pouquinho, ele já não precisa mais da mãe e tem um ossinho só, um osso, hein? Eles vão lá e eles vão disputar esse osso. E assim éramos nós. Lá, quando habitávamos esse mundo primitivo. Por quê? Porque éramos só instinto. As nossas necessidades eram só de conservação, de nos mantermos vivos. Era só o nosso corpo. Alguma relação com hoje em dia? Melhoramos um pouco, né? Melhoramos, né? Melhoramos um pouco, bastante, já evoluímos bastante, né? E a espiritualidade... Quer falar alguma coisa? Não. Então, e a espiritualidade continua. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império dos espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Nós já conversamos em programas passados que nós estamos envolvidos no mundo invisível. Perfeitamente. Que os espíritos, que tem muito mais irmãos desencarnados do que encarnados. Nós estamos como um peixe no oceano. E as influências que recebemos vão ser influências de acordo com as nossas afinidades. Então, se eu sou um espírito imperfeito, se eu tenho essa condição material como preponderante no meu ser, eu vou também me afinizar, eu vou ter junto a mim espíritos que tenham essa mesma condição. É isso que a espiritualidade está nos dizendo. É isso aí. E aí, como é que isso... A lei do progresso, não vamos esquecer que nós estamos na lei de destruição, mas nós já passamos pela lei do progresso, que também é uma lei de Deus, onde todos nós vamos ter que progredir, todos nós vamos ter que evoluir, sim.
E à medida que esses sentimentos forem brotando em mim, outras influências eu vou começar a receber, porque eu vou mudar a minha vibração. E é assim que as coisas vão acontecer. Perfeitamente. O curioso aqui, né, Célia, exatamente o que eu ia chamar a atenção, é que nessa questão eles aproveitam para trazer essa informação. Isso. Dessa influenciação que nós recebemos. Só lá no mundo primitivo, e agora, será que não recebemos mais? Continuamos a receber. Dos dois lados, essas duas influências. Nós recebemos a influência dos encarnados e também recebemos a influência dos desencarnados que estão ao nosso lado. Como a Célia bem disse, nós estamos mergulhados como se fosse no oceano. E Paulo nos diz que nós nos acotovelamos com o mundo espiritual. Então eles estão aqui, eles estão aí, circundando vocês. E qual é a influência que a gente vai receber deles? Vai depender da vibração com a qual eu vou me afinizar. É a influência, essa afinidade, quem determina somos nós. Somos nós. E aí Jesus nos deu uma prática: orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, não é a casa do vizinho, não. Não é a casa do vizinho. Os nossos pensamentos. E orar. E aí nós vamos estar fazendo essa limpeza necessária para que a gente possa nos afinizarmos com os afins. Questão 754. Kardec pergunta, ainda sobre o tema da crueldade na lei de destruição. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Então, eu não tenho essa moralidade necessária, esse senso moral, eu vou ser cruel. É daí? A crueldade vem do senso moral? E aí eles nos respondem, diz que o senso moral não se acha desenvolvido. Mas não digas que está ausente, porque Kardec pergunta, Célia, sobre a ausência. E nós sabemos que nós somos espíritos e fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as leis gravadas na nossa consciência. Então nós temos todo esse conhecimento inerte. Precisamos colocá-lo em atividade. Por isso é que eles nos respondem que diz que o senso moral não se acha desenvolvido, mas não digas que está ausente. Ou seja, eu posso até não ter desenvolvido esse senso moral ainda, mas eu tenho, todos nós temos. Pois ele existe como princípio em todos os homens. É este senso moral que mais tarde fará deles seres bons e humanos. É o progresso, a lei do progresso que nós já falamos há minutos atrás. Ele existe, portanto, no selvagem, mas ali está como o princípio do perfume no germe da flor, antes que ela desabroche. E mas ele existe. Essa comparação que ele faz é perfeita, porque se você pega um botão de rosa ainda fechado, não tem o cheiro, não tem o odor ali. Mas ela é rosa. Mas a hora que ela abrir, né, ela vai ter o aroma. Então, nós somos nós já temos em nós esse princípio da moralidade. Só nós temos, não desenvolvemos ainda. Isso aqui nos serve assim de entusiasmo, porque esse princípio da moralidade, todos os outros princípios nós também temos. Temos todos. Nós temos o princípio do amor, nós temos o princípio do perdão. Todos esses sentimentos estão aqui em cada um de nós. É o botão que ainda não aflorou. Não foi ativado. Mas ele vai ser. Nós somos, né? Essa é a cópia do Pai. Isso. Nós, ao sermos criados, nós somos chancelados com todas as características divinas. Possuímos todos esses dons. DNA, temos o DNA divino, exatamente. O que falta é colocarmos em prática, é nos afinizarmos com ele. Mas Kardec traz aqui, Célia, uma nota.
ele diz assim no fechamento dessa questão: todas as faculdades existem no homem, em estado rudimentar ou latente. Todas as faculdades. Todas. Desenvolvem-se conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. Então, essa evolução, esse crescimento, essa sintonização com pensamentos mais nobres que vai fazer com que a gente vá evoluindo e deixando de praticar coisas e pensamentos que já fazíamos há um tempo atrás. A gente sempre fala, né, Célia, se nós fizermos, todos vocês, uma avaliação do comportamento que se tinha há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, depois do conhecimento desse manancial de ensinamentos, a gente vai perceber que nós mudamos a nossa forma de pensar, de agir, com relação a tantas coisas nas nossas vidas. E vamos prestar atenção no que Kardec nos fala. A sobreexcitação, a excitação exacerbada, que nós não temos dificuldade nenhuma em tê-la, a sobreexcitação dos instintos materiais, o nosso apego, a nossa luta, a nossa ganância de ter matéria. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Com o desenvolvimento do senso moral, enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, esse senso moral, ele tem que ser desenvolvido. A gente precisa entender que nós não somos essa matéria aonde estamos inseridos, nesse mundo material aonde estamos inseridos. A gente precisa entender que nós estamos aqui para nos educarmos, para evoluirmos. E essa evolução vai se dar através desse desenvolvimento moral e intelectual. Mas principalmente agora, já de imediato, o nosso desenvolvimento moral. Perfeito. Aí nós temos a questão 755. A Kardec pergunta: como pode dar-se que, no seio das mais adiantadas civilização, se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Então, aqui... A gente observa isso, né? A gente observa. Essas chacinas, né? E com crueldade. Com crueldade, né? A gente, mesmo num mundo já mais adiantado, a gente percebe esses comportamentos cruéis. A gente muitas das vezes, Célia, percebe até no nosso seio familiar. Pessoas membros da família que destoam do comportamento do grupo. A gente observa isso. Todos vocês devem ter seus exemplos. E aí a espiritualidade nos responde: do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos
se encontram verdadeiros abortos. Não tem isso, né? No meu está assim, encontram-se algumas defeituosas. Algumas defeituosas. Frutos defeituosos, né? Mas isso não é? Não acontece? A árvore é a mesma. Você pega a maçã, né? Algumas vai estar com uma deformidadezinha, normal, a mangueira. Todas... Iguaizinhas, não tem. Mas todas elas proveram do mesmo pé da mesma matriz. Da mesma matriz. A mesma essência. Então, a espiritualidade, eles nos dizem, do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos, se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só tem o exterior. O traje. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas, desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Então, é misericórdia do nosso Pai. Um mundo, um espírito, ainda de ordem inferior, mas que precisa galgar esse adiantamento, esse progresso. É dado, né, Célia, a oportunidade de encarnar nesse grupo mais evoluído para que ele possa aprender com os exemplos, com a forma, mas que, infelizmente, alguns sucumbem. Mas aí a natureza primitiva fala mais alto. Provas pesadas. E eles não conseguem suportar. E aí... E a gente observa, voltando ao que já foi dito, né? A gente observa no seio de famílias há elementos que destoam do grupo familiar. Mas destoam, Nivaldo, mas destoam gritantemente. É essa crueldade que nós chamamos de maldade. É perverso. Quando no seio de uma família, todos serenos, calmos, tranquilos, bondosos, você tem mas tem esse... Completamente. Então, quer dizer, como a gente vai entender isso? Os espíritos estão nos dando aqui, a gente hoje já tem essa resposta, Célia. Quando nós observarmos no nosso grupo familiar ou de alguma forma elementos que a gente vê hoje nos jornais, nas revistas, aqueles comportamentos animalizados. Como que a gente vai entender isso? Se nós estamos já num planeta de prova e expiação, beirando a regeneração. Como entender esses comportamentos? São esses espíritos que foi dado a oportunidade deles virem para, junto com esses outros, eles aprenderem. E aí, Nivaldo, então nós vamos pensar assim, bom, você não quer aprender, meu filho? Então o problema é teu. Não. Nós precisamos entender que eles estão ali no nosso meio, tem uma razão de ser. Se ele está junto de mim para que eu me esforce para o ajudar, eu também tenho a minha parcela de responsabilidade na minha evolução. Célia, o que você está dizendo aí é o que a gente sempre diz, nada é por acaso. Nada é por acaso. Esse companheiro não caiu de paraquedas nessa família. Isso fez parte de uma programação. Então, nós que estamos convivendo ou participando, vamos fazer a nossa parte.
né? Vamos fazer a nossa parte, ou seja, fazer tudo que for possível para contribuir para o progresso desse companheiro, desse espírito. Mas não adianta, aí não é problema nosso. A nossa obrigação, o nosso dever é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que ele desperte, para que ele perceba. Se ele vai, se ele não vai, aí é uma outra história. Mas ele precisa tanto de ajuda quanto um dia nós precisamos. E fomos ajudados. E Kardec vai fazer a última pergunta para fechar esse assunto da crueldade. Questão 756. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos seres malfazejos? Ou seja, um dia nós vamos estar liberados de todos esses seres que praticam o mal? Eu até coloco de uma outra maneira. Nós um dia seremos esses seres malfazejos e vamos nos tornar seres de bem. É pela nossa evolução, né? Bom, Kardec pergunta e os espíritos respondem a nós. A humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal e que se encontram deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão, pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom, quando este no meu livro está joeirado, arado, né? Mas para renascer com um outro envoltório. E como terão mais experiências, compreenderão melhor o bem e o mal. É evolução. Reencarnação. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, cuja arte de aperfeiçoar o homem tem encontrado neles, desenvolvendo qualidades novas. Pois bem, só após várias gerações é que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. Então, é através dessa reencarnação, Célia, que nós vamos chegar a essa evolução, não expurgar os malfazejos, mas nós nos transformarmos. Se bem que a gente ainda também temos a informação de que aqueles espíritos resistentes que não se dobrarem a esse mundo de regeneração, eles serão recambiados para planetas compatíveis com a sua vibração. Mas, por ora, nós sabemos que eles estão nos respondendo que teremos, sim, planeta melhor, como a gente já falou e falamos aqui no planeta de regeneração. Mas isso vai passar por essa melhora através dessas sucessivas, da roda reencarnatória, que vai fazer com que a gente comece a entender, compreender melhor o bem e o mal. Mas é o que a espiritualidade nos diz. Eles serão recambiados, como você falou, para outros orbes, mas a espiritualidade nos diz. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Irmão, sabe aquela noção de céu e inferno? Eles jamais serão deslocados para esse inferno. Todos nós seremos, que não pudermos ficar aqui nesse orbe de regeneração, seremos deslocados para outro orbe, mas jamais esquecido lá.
Jamais abandonar. Jamais. Vamos sempre reaparecer em outros órgãos, de outros corpos e o progresso, que é uma lei de Deus, ele vai acontecendo. Uma outra coisa que nosso tempo já está acabando, mas sim, outra coisa que nós não podemos deixar de dizer é que encarnação nenhuma é 100% perdida. Nenhuma. Um pouquinho, por menor que seja, de aproveitamento todos nós temos. É o que a gente sempre diz. Mesmo aquela reencarnação em que tudo deu errado, você vai aprender como não fazer mais errado. Então você vai aprender alguma coisa. Então não existe essa encarnação perdida. O nosso tempo já expirou. Nós vamos nos despedir de vocês. Esse estudo, como sempre, passa muito rápido. Vamos agradecer a presença de todos vocês aqui conosco e vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus, pedindo a Jesus e aos nossos amigos espirituais, aos nossos companheiros que estejam sempre nos intuindo, nos inspirando, fazendo com que a gente possa trazer esses aprendizados, esses ensinamentos que nós temos aqui todas essas noites das segundas-feiras para a nossa vida, não só para a nossa semana, para o nosso dia, mas que a gente possa colocá-los como ferramenta no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.